Bom, e aqui chegamos na nossa parte, talvez a mais esperada, a ansiedade. Afinal, quem nesse mundo hoje em dia não tá ansioso, né? E é engraçado relacionar isso com gestão de tempo, porque provavelmente você nunca parou pra pensar dessa maneira. E você tá muito na frente. Você tá aqui, tá recebendo informações que a maioria das pessoas nem tem acesso, elas não pararam pra pensar nisso. Então, aproveita esse conhecimento e coloque em prática, porque esse conhecimento, se você não colocar em prática, não vai ser nada além daquela química que você viu na aula e nunca mais usou, tá? Então, para de corpo mole, coloca essa proatividade, insira esse comportamento a partir de hoje no seu dia a dia e se observe. Observe seu pensamento, tenha autoconhecimento, porque sem isso você nunca vai conseguir mudar. Se você não se conhece, como que você muda? Né? Então, nessa parte de ansiedade, eu acho que aqui a gente dá um salto muito grande. Eu sei que provavelmente você já deve ter passado por períodos ansiosos, e aqui eu não quero falar da TAG, tá? Onde a gente está falando de um transtorno de ansiedade generalizada. Não é a solução para isso, mas é a solução para todos aqueles momentos que você perde pensando no e se, né? Que é normal também. Quando a gente fala de uma gestão de tempo do futuro, nada mais é do que sofrer antecipadamente por uma dor ou situação que nem aconteceu. A ansiedade está completamente conectada a isso. A você criar possibilidades, possíveis situações, possíveis problemas que em 99% das vezes nem vão acontecer e você sofre por isso. Você provavelmente tem uma descarga de adrenalina, uma descarga de serotonina, do que for, por causa desses pensamentos. Então é super importante você entender que o seu cérebro não faz distinção entre a sua ideia, aquilo que você está pensando, e a realidade. Para o seu cérebro, ele entende que isso está acontecendo no momento. Por isso que você sofre tanto pensando em situações ruins que podem acontecer. E aí você está alimentando o seu cérebro com possibilidades péssimas na maioria das vezes, ruins, que você se sente mal, sendo que isso nem pode acontecer na maioria das vezes. Então, quando a gente fala de gestão de tempo, é muito da gente mudar o como a gente encara essa ansiedade. E por aí eu quero dizer não somente achar que ela não existe. Não é isso. Ela existe e ela sempre vai estar lá quando a gente adianta uma situação futura. Mas é muito mais a gente entender que quando a gente está vivendo no presente, a sua tendência é não virar o seu olhar lá para o futuro. Então, quando a gente fala dessa ansiedade, a gente vai trazer alguns pontos bem específicos que eu acho que você deve viver. Primeiro, essa fanfic do e se, né? E se eu não passar? E se no dia da prova, sei lá, eu for atropelado? É cada coisa, né? A gente atende há mais de 10 anos e a gente está acostumado a ouvir as mais absurdas possibilidades do e se. E se eu não souber nada? Sério, gente? Você acha que você não vai saber nada no dia da prova? Mas é isso que faz. A ansiedade, geralmente, ela está associada com um pensamento totalmente irracional. Para perceber quantas vezes você fica ansioso por algo que nem é uma possibilidade. Não é nem racional, é um medo totalmente irracional. Então, essa e se eu fizer isso, e se acontecer aquilo, com certeza, toda vez que você entrar nessa linha de raciocínio, você vai para um raciocínio, na verdade, emocional, que na maioria das vezes não tem pé nem cabeça. Então, é importante você perceber o mais rápido possível quando isso está acontecendo. E eu sei que às vezes você já está lá no final da história, né? E se eu não souber nada? E se não der tempo de passar para o gabarito? Aí você já está lá, né? Ah, eu vou entregar a prova chorando, vou embora, não vou passar e tudo mais. Mas quanto mais rápido você começa a identificar e a parar para perceber os seus pensamentos e tentar trazer para a racionalidade, menos você tende a sofrer com ansiedade. Então, aqui é um papo bem simples. Começou a pensar demais no futuro, provavelmente ele traz alguma situação que nem vai acontecer, que nem é racional e que você já está fazendo o seu corpo sentir isso, sem necessidade alguma. Então, traga para essa situação racionalidade, é a primeira coisa. Isso pode realmente acontecer? E se pode realmente acontecer, traga para ela uma solução. Aí sim você está fazendo alguma coisa de positivo para resolver algo que talvez possa acontecer.
Além disso, é importante falar dos sintomas dessa ansiedade, porque você entra muitas das vezes numa paralisia, na paralisia da tomada de decisão. Você fica diante de tantas coisas para fazer, diante de tantas opções, de tantas decisões que você precisa tomar, pensando em todas as coisas que poderiam vir de cada micro decisão que você vai tomar, que você simplesmente para. E aí, quando você para, seu cérebro ansioso está completamente afogado num monte de informação, você deixa de fazer o presente, que é a única coisa que pode mudar o seu futuro. Pensar nele, definitivamente, não vai fazer você ser aprovado. A única coisa que pode construir, de fato, o futuro e a sua aprovação é o que você está fazendo agora. E pensar nas situações ruins não vai te ajudar. Então, trazer isso e sempre tentar lembrar disso é muito importante também. Porque você foca no único momento onde você tem a ação, que é o presente. Bom, eu vou trazer mais 2 atividades que você precisa fazer ao final dessa aula para você conseguir evitar ou colocar mesmo no seu dia a dia. Não são atividades que você vai demorar muito tempo, mas sim reflexões que você vai fazer sempre que você perceber que você está sendo ansioso ou está ansioso por algo, tá? Então lembra aí, gente, fecha o olho, memoriza aí na cabeça. Nossa, eu vou lembrar da Ana falando isso no meu orelha, ó, tempo inteiro quando eu estiver ansioso. Comecei a pensar, sofrer demais? Lembra de mim, tá? Lembra de mim, lembra dessas 2 atividades que você vai fazer. Bom, então aqui vão 2 estratégias para você lidar com a ansiedade. A primeira coisa que eu quero que você faça é que provavelmente você vai identificar algum momento do dia que você tende a ficar mais ansioso, né? E geralmente, se você tá nas redes sociais, você tende a ficar mais ansioso ainda. Por quê? Porque você fica vendo o outro e se compara, e aquilo gera um ciclo, né? Que não é nada produtivo, é um ciclo tóxico da ansiedade. Mas o que eu quero que você entenda? Que você tenha um papel à mão, ou que você anote num bloco de notas do seu celular. Quando você começar a sentir um pouco de ansiedade, eu quero que a primeira coisa que venha na sua cabeça é: qual é o motivo ou situação que está me gerando ansiedade? Qual é o gatilho para aquela ansiedade? Qual é o principal? Se eu tivesse que definir em só uma palavra ou em uma frase. É meu medo de não passar. É a situação, eu tenho medo de chegar no dia da prova e esquecer minha identidade. Defina, tenha clareza do que é. Porque se você não tem clareza, meu amigo, provavelmente você está sofrendo por coisa à toa ou você não está se conhecendo tão bem para nem saber o porquê que você está sofrendo. Então você precisa definir. Esse é o primeiro passo. Tenha clareza do que está te gerando ansiedade. Quando você tiver essa clareza, você vai pegar um papel, vai escrever exatamente aquela situação que está te gerando ansiedade. A partir disso, você vai para a segunda atividade, que é justificar o como aquilo não pode acontecer. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. É muito comum nas nossas sessões individuais a gente perceber o aluno falando assim: Ana, eu estou ansioso porque eu acredito que não vai dar tempo de eu estudar tudo. Ok, legal, é algo que realmente pode no dia a dia gerar uma ansiedade. Geralmente gera ansiedade quando ele vê alguém no Instagram estudando muito e ele nada. Mas vamos ao fato. Você vai pegar um papel e escrever: eu estou ansioso, pois estou com medo de não dar tempo de estudar todo o conteúdo que preciso estudar até o dia tal, que é o dia da sua prova. Beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo: isso é uma realidade ou é uma mentira? A primeira coisa que a gente tem é que desmistificar isso. Provavelmente, se você está se preparando para o Enem e você está em outubro e você não estudou nem metade do conteúdo, esse não é um medo, essa é a sua realidade, tá? Então, a gente vai lidar com possibilidades. Ok, se isso for uma realidade e você não tem tempo de resolver aquilo, você vai colocar aqui, dessa maneira, como se fosse uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Então, a gente vai responder essa frase sobre a nossa ansiedade. Não vai dar tempo de estudar tudo. Porém, vou conseguir estudar. Tararararararará. Defina o que você consegue fazer com aquele medo. Porque essa ansiedade está te paralisando. E o que eu quero é que você entre na ação. Porque você já entendeu
A única coisa que pode resolver o seu problema é você focar no presente, nas atividades que são realmente importantes e resolver. Então, para você entrar em ação, você necessariamente precisa dar uma solução para aquela ansiedade. Vamos dar um nome para aquela ansiedade. Toda vez que você tiver um pensamento ansioso, sentir ansioso, faça isso. Eu tenho certeza que ou diminui a sua ansiedade, ou te ajuda a pelo menos entrar em ação. E aí você tira o foco do futuro e foca no presente. Afinal, você já entendeu. Essa é a única coisa que a gente tem domínio mesmo. O resto só tá na nossa cabeça. Então, são esses 2 passos. Caso aconteça de ser algo totalmente irracional, o que pode acontecer, tá? Por exemplo, Ana, eu tô com muito medo de eu não saber nada do que vai cair na prova. Você escreve: estou ansioso, pois eu tenho muito medo de não saber nada do que vai cair na prova. Aí a gente vai responder: qual é a possibilidade, meu querido, de você não saber nada do que vai cair na prova? Não existe essa possibilidade. Você vai simplesmente responder: eu sei os conteúdos, tal, tal, tal e tal. Então, muitas vezes o seu medo é irracional. E quando você dá uma resposta e clareza e joga uma luz neles, fica muito mais fácil de você entender, aceitar e ir para a ação. E é isso que eu quero. Para você mudar seu comportamento, você necessariamente precisa gerenciar o seu passado, o seu futuro e dominar o seu presente. E eu não quero que você gaste o seu tempo presente, que literalmente é um presente que a gente tem, com as coisas do futuro que nem aconteceram ainda. Beleza? Então é isso. O próximo passo, tenho certeza que com essa junção de passado, presente e futuro, você tem tudo para dominar completamente a sua gestão de tempo.